As pessoas estão sem trabalhar. E aí, como é que fica? É um acordo entre patrão e empregado ou até, de repente, o empregado, o empregador, melhor dizendo, pode dispensar essas pessoas em meio a essa situação por ausência do trabalho? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Satisfação poder contribuir com esse trabalho jornalístico que vocês fazem tão brilhante, viu? Parabéns por toda a cobertura que tem sido feita. Minha solidariedade ao povo gaúcho, ao povo brasileiro que mais uma vez sofre uma tragédia e cabe a nós, então, daquilo que for possível, auxiliar aqueles mais necessitados, né? E nós estamos fazendo isso bem, então o Brasil tem mostrado isso com muito valor. Veja bem, nós estamos falando de uma legislação trabalhista de 1943. Nós estamos numa época que tudo se transformou na sociedade, inclusive os desastres naturais. E aí, o que tem mais próximo de nós, de legislação atacando esse tipo de situação, é da época da pandemia. Então, não há na nossa legislação algo específico para esse tipo de desastre, de situação. O que nós precisamos ter entre empregado e empregador? O bom senso. O bom senso tem que reinar. Primeiro, às vezes o empregado não foi diretamente atingido, e sim a empresa. Ou vice-versa, a empresa foi atingida e o empregado mora numa região que não foi atingido. Então, o bom senso tem que partir daí. E quais são as medidas que podem ser tomadas? Por exemplo, pode ser compensadas horas trabalhadas anteriormente no chamado banco de horas. Então, um período que foi trabalhado, que tem lá horas extras para serem recebidas, pode ser nesse momento compensadas essas ausências. Pode também conceder férias coletivas. Uma empresa maior, que tem vários empregados, pode conceder férias coletivas para todos os trabalhadores enquanto se organiza essa situação. Então, há algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar os impactos, tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas a demissão em si, por esse motivo, não pode ocorrer. A não ser que fique demonstrado um abandono de emprego. Mas o abandono de emprego ele não acontece nesses primeiros dias, como nós estamos vivendo aí uma semana, esse desastre. Então, nessa semana, por exemplo, meu empregado faltou durante uma semana, eu posso demiti-lo por justa causa, por abandono de emprego? Não pode. Pois é, realmente, porque fica nessa incerteza, né? As pessoas não sabem, nunca passaram por uma situação como essa e fica ali, tá, eu vou ter que trabalhar, não vou, meu Deus, não dá para chegar até lá. Rapidamente, só fazendo um parêntese aqui, chamo as pessoas que estão conversando, que estão acompanhando essa nossa entrevista hoje aqui no Brasil Agora para tratar dessas questões trabalhistas em meio ao caos que está instalado lá no Rio Grande do Sul e chamo, inclusive, para votar na nossa enquete lá no chat, que fala o seguinte: você concorda com os recursos que estão sendo aportados ali para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Acha que eles serão bem empregados? É o suficiente? Vota lá com a gente no chat, na enquete lá no chat, porque no final eu vou trazer aí a avaliação de todos vocês. E sigo por aqui com o doutor Luiz Gustavo. Doutor, aí essa questão trabalhista, a gente sabe que muitas dessas empresas precisam fazer contribuições mês a mês ali para esses empregados. Só que tem muitas dessas empresas que foram ali devastadas, estão precisando se recompor do zero. E aí como é que vai ficar essa questão se eles ficarem, vamos dizer, inadimplentes com os compromissos e até com o salário? Eles podem, de alguma forma, deixar de pagar salário para esses empregadores por conta dessa situação que eles estão enfrentando? Bacana, Yasmin. Olha que interessante. Na época da pandemia, nós tivemos uma legislação específica sobre calamidade pública. Então, o Estado do Rio Grande do Sul está decretada a calamidade pública. Então, nós temos que voltar àquela experiência da pandemia para esses motivos. Por exemplo, depósito do fundo de garantia podem ser suspensos. Então, tem que procurar um contador ou mesmo um advogado que tenha as providências de como requerer a suspensão dos pagamentos do fundo de garantia. Em relação a salário, não pode ser deixado de realizar o pagamento. Imagine, essas pessoas que foram atingidas, uma empresa que foi atingida, que não está em operação.
Agora, vamos imaginar também um trabalhador que mora numa encosta, que não tem condições de ir trabalhar, como é que ele vai sobreviver? Então, é necessário bom senso aí da empresa, porque uma empresa, minimamente, ela é muito mais organizada do que um trabalhador, então ela tem que fazer sim o pagamento de salário, independente se ele trabalhou ou não. O que pode ser estudado, e aí é importante uma análise com um especialista do direito do trabalho, sobre as condições desta semana de trabalho. Nós viramos o mês, estamos no início do mês, o pagamento de salário venceu agora dia 7. Deve ter sido realizado. É obrigatório o pagamento de salário. Não há discussão sobre isso. E para o próximo mês, já estamos aí há uma semana que não se trabalha. Algumas empresas não estão trabalhando, não estão em operação. Eu vou dar um exemplo, aqueles bares e restaurantes na beira da orla do Rio Guaíba. Essas empresas não estão trabalhando. Há recursos legislativos para que a empresa busque amenizar esses impactos. Para isso, ela precisa ter uma orientação de um advogado e de um contador de como proceder, considerando que o Estado está decretado a calamidade pública. Gustavo, para a gente finalizar essa nossa entrevista, o senhor falou que essas pessoas precisam ter ali minimamente um auxílio de um advogado ou um contador para tentar conseguir aí ter a orientação correta com relação a como fazer diante dessa situação com as questões trabalhistas, não deixar em falta a sua questão trabalhista, até o próprio empregador também dar a assistência para o seu empregado. Então, a gente sabe que a situação tá caótica, a gente está com uma audiência bem boa aqui no nosso Brasil Agora de hoje, então eu vou pedir para o senhor, para quem está nos assistindo, minimamente, o que o senhor orientaria as pessoas que estão passando por essa situação para ali, de forma rápida, qual que seria o primeiro passo a se fazer diante dessa situação para, de repente, ajudar a manter o seu emprego, a minimizar os danos, tanto para o empregador quanto para o empregado, também para o empregado manter ali seus funcionários. Então, uma dica ali considerada a dica de ouro, qual seria essa que o senhor daria? Comunicação. Primeiramente, é necessário que haja uma comunicação clara, transparente entre empregado e empregador. Cada um expor as suas necessidades, as suas deficiências. Por exemplo, o empregado informar: a minha casa foi atingida, eu estou em condições precárias de moradia, com foto, mensagem, comunicação com a empresa, justificando as suas ausências. Da mesma forma, a empresa, se a empresa foi atingida, ela ter uma comunicação clara, transparente com os empregados do que está acontecendo e qual é a programação para os próximos dias, para que também o empregado não fique perdido de como proceder. Às vezes o empregado também ele pode ir trabalhar para ajudar a fazer a limpeza da empresa. Então é preciso uma união de forças. O problema não é só um, o problema é nosso. Nós estamos aqui no estado de Goiás, em Brasília, ajudando o povo gaúcho. Então, da mesma forma, empresa e empregado precisam ter esse alinhamento. O empregado está em casa, não foi atingido, vai para a empresa ajudar. É necessário essa limpeza, essa força-tarefa para reconstruir o Estado. E segundo, as empresas terem assistência, sim, de um profissional ou de profissionais para direcionar os procedimentos. Porque o governo está tomando providências de auxiliar o povo gaúcho. Às vezes não é nesse tipo de situação do trabalho tão rápido como necessitaria, mas está tomando providência e nós temos legislação que já estabelece isso por conta da pandemia. É a hora dela ser novamente aplicada, considerando que o Estado está sob calamidade pública. Então, o Estado sob calamidade pública, alguns procedimentos podem ser tomados pelas empresas para amenizar algumas obrigações legais que ela tem mensalmente com o governo, com seus trabalhadores e com terceiros também que prestam serviços.